Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindas aqui para o nosso terceiro encontro da Jornada do Autoconhecimento. Como é que vocês estão? Eu estou, assim, incrivelmente mexida, eu posso dizer, está sendo incrível, assim, a Paty só fica rindo aqui da minha cara, porque, gente, assim, ó, é aquilo, quando a boca cala, o corpo fala, né? E essa questão de, às vezes, que a gente estava até comentando aqui um pouquinho antes de começar a gravação, é, o amadurecimento, né, a ressignificação, de a gente poder olhar as coisas e, não vale a pena, mas às vezes isso lá no subconsciente não é bem assim. E eu tô sentindo isso, né, Paty? É exatamente isso. E aquilo que a Paty falou, de a gente conversar com a nossa criança interior, pegar ela no colo, né? Acarinhar, dizer quem é o adulto agora que está no comando, deixar os saquinhos pelo caminho que a gente não precisa carregar. Então, assim, está sendo bem transformador para mim, espero que para vocês também esteja. E vou chamar agora aí a Cíntia para estar trazendo um pouquinho mais sobre os olhos, falando um pouquinho mais. E o meu dessa semana que eu escolhi foi o bergamota. Está sendo maravilhoso, eu adoro esse óleo, eu sempre usei ele no difusor, na ingestão também, mas assim, a inalação em conchinha, ele é incrível, quem nunca experimentou, indico, tá, gente? Cíntia, é contigo. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que anda essa jornada? Nós estamos na metade, já quase para o fim da jornada, né? E a gente escolheu essa semana, propôs essa semana para os óleos cítricos, porque a gente veio, fez toda a nossa aceitação, né? Com as flores, depois a gente passou para o aroma, até me esqueci do outro aroma. Foi os Os cítricos, ou não? da família dos mentros. As folhas. As Das folhas folhas, isso. para trazer expansão. E agora a gente vem com os cítricos para trazer as levezas, né? Leveza, criatividade, aceitação dos processos, porque às vezes a gente pensa, eu vou me transformar e vai ter fim, e daí eu vou ser aquela pessoa melhor e diferente. E às vezes não, é só uma aceitação que tu está em evolução, mas não que tu precisa tu ser outra pessoa e se transformar. Por isso a dona Juliana já falou do bergamota, né? O bergamota é o óleo da aceitação. E ali ela está ali com uma carinha de contrariada pelos seus processos e ela tem compartilhado ali no grupo, né? Então ela intuitivamente, que eu confio muito na intuição, a gente colocou ali os 3 óleos, porque a gente estudou o processo de cada passo de cada semana. Mas a intuição a gente está deixando da pessoa escolher entre os 3 óleos. E ali o que acontece? A bergamota trabalha a autocrítica, baixa autoestima, o desamparo, que às vezes quando a gente começa a largar os saquinhos e começa a largar, tomar conta da vida adulta e deixar de ser a menina, a gente fica um pouco desamparada, até mesmo a gente dá o amparo para nossa menina. Nós acreditar que nós somos a nossa adulta de referência, como diz a Patrícia, né? Então, o bergamota, ele faz esse processo de aceitação, porque não é fácil eu descobrir que eu tenho uma criança mimada aqui dentro, que manda em mim, que agora eu tenho que mandar na criança mimada. Não, eu tenho que fazer as pazes com ela. Ela tem que confiar em mim. E eu tenho que confiar que eu vou dar essa segurança para ela, porque eu sou adulta agora. É mais fácil a gente ter que dar a confiança e a determinação e tudo para um filho, porque ele está ali, ele depende de você e você vai dar tudo para ele. Agora, a tua menina, a tua criança também depende de ti, só que ela está tão dentro de ti
que você é difícil a gente olhar para ela, é mais fácil olhar para a criança, filhos que está dentro da que está mais visível, né? Então esse foi o bergamota. Eu queria saber quem é que escolheu também o bergamota essa semana. Quem é que está precisando trabalhar aceitação essa semana? Coloca no chat ali, ou abre aqui o áudio e pode vir falar comigo, tá? Ali tudo. Eu escolhi o bergamota. E o que você achou do bergamota essa semana? O que ele te fez? Então, ele é um óleo que eu já uso. Eu com a Maria Tereza a gente usa, mas eu uso ele uma vez por dia pela manhã. E o que eu achei, foi até eu compartilhei no grupo hoje, que para nós, para mim, né, e em consequência para ela, é de pôr os sentimentos para fora. Então, no primeiro dia, hoje é quarta, na segunda-feira, que daí eu inalei ele 3 vezes, à noite, assim, eu senti muita angústia. Assim. Nossa, eu senti uma angústia. Daí eu dormi, mas depois eu percebi que é aqueles sentimentos que vêm vindo de dentro da gente que a gente precisa ir pondo para fora. E nesse sentido eu gostei bastante, porque eu me sinto agora um pouco mais leve. E também se deixar permitir sentir aquilo que não é tão legal, né? Então, às vezes a gente tem uns sentimentos que não são tão legais e a gente dá uma escondidinha. E você sentir que você tem tristezas, que você tem sentimentos de coisas que aconteceram, que ainda estão guardadas dentro da gente, e isso vir para fora e para mim o principal foi isso mesmo, se aceitar de ter esses sentimentos, e está tudo bem. Fiquei triste, está tudo bem eu ficar triste, tudo certo, não tem problema. E na terça-feira, que foi ontem, que fez 3 meses que minha mãe faleceu, também eu fiquei um dia mais fechada, porque para mim eu estava triste. E eu me deixei sentir e deixei me ficar triste. Não aquele triste que você fica lá deprimida, não é isso, mas eu estava mais... E o interessante é que é assim, eu até comentei com a minha menina, né? Falei para ela, a gente foi para São Paulo, eu falei para ela, ó, hoje eu tô triste, né, por causa da vovó, tudo. Você tá triste? Daí ela falou que ela não tava. E depois, lá na terapia, as terapeutas viram que ela estava mais quieta e perguntaram, você tá triste? Daí ela falou que tava. E aí, que ela tem uma fala que não é muito fluente, né? Aí elas lembraram que era da minha mãe, daí eles perguntaram e ela se permitiu também dizer que estava triste, por causa da avó, que ela sentia saudades da avó. E eu acho isso muito legal, porque a gente esconde sentimento, né? A gente esconde muito sentimento e a gente esconde os sentimentos que eu vou dizer que são mais escuros, né? Que são mais feinhos, que alguém determinou que é feinho e que a gente tem que ser sempre feliz e sempre num alto astral, e é assim que a gente tem que ser, né? Mas só que não, exatamente, você não é uma pessoa feliz 100% ou triste, você está em alguns momentos da sua vida. E isso não vai determinar, porque você está triste em um momento, você vai ser triste para você. Não, tudo são momentos da vida. E a bergamota, ela traz luz para esses escuros da alma, para que ele venha para ser trabalhado, aquela sujeirinha que a gente coloca para debaixo do tapete. Os cítricos fazem isso, mas o bergamota em especial, com essa autoaceitação, é aceitar esses momentos, te permitir uma tristeza, e tu te permitindo, a tua menina, né, a tua filha, se permitiu também. São tristezas diferentes. Tu é a tristeza de uma filha que perdeu a mãe, ela de uma neta que perdeu a avó, que de repente não era tão próxima. É diferente, nada precisa ser igual. Não. Né? Nada precisa ser igual. E essa leveza, e por isso os cítricos dessa semana, leveza para aceitação, foi muito importante. Alguém mais? Com algum outro óleo? Né? A gente fez a sugestão do limão siciliano,
O limão siciliano, ele é um óleo para o foco, e a gente está aqui focada em nós, né? Nos nossos processos. A gente se dispôs a fazer isso para que tenha mais clareza do dia de hoje. Então, para quem melhorar a concentração, melhorar o foco, melhorar a energia e trazer essa leveza, a gente sugeriu o limão. E tem mais o laranja, né? O laranja, ele é o óleo da alegria, mas o que eu trouxe para cá? Ele é o óleo da abundância, da alegria, da descontração, né? Mas eu trouxe porque ele é um óleo que ameniza o medo, e no momento que a gente está trabalhando, a gente tem que baixar a guarda desse medo, senão a gente não consegue acessar o que a gente precisa trabalhar. Então, ele vai te trazer criatividade para você resolver aquele probleminha, aquele não é probleminha, aquela situação que ficou mal parada lá no passado e que às vezes a gente, naquele momento, a gente não tinha a visão e nem a criatividade de resolver. Hoje a gente tem uma nova visão, uma visão de adulta, a gente tem criatividade, que a laranja ajuda bastante, e a gente tem informação. E a gente está nesse grupo maravilhoso, onde a Patrícia está trazendo informações preciosíssimas, porque a visão do outro dá uma nova direção para a nossa visão. Eu não preciso pegar a visão do outro, mas analisar de um outro ângulo a minha situação pode me trazer outros resultados e me cair algumas fichas e como a gente pode se permitir sentir, como a gente pode se permitir perguntar, né? Fazer as nossas perguntas e ter as nossas respostas com essa nova visão e essa orientação que a Patrícia está trazendo para gente. Eu estou adorando. O meu óleo da semana foi o laranja. Eu usei o laranja e eu trabalho bastante. Eu adoro minha criatividade. Eu trabalho bastante com laranja e ele me traz uma tranquilidade. Ele trabalha bastante com medo. Eu tive síndrome do pânico um tempo atrás. Então, esse medo da mudança, essa minha rigidez com a mudança, e a síndrome do pânico é muito medo. Síndrome do pânico, tu não tem medo de morrer, tu tem medo da mudança, tu tem medo do sair do controle, é muito mais sair do controle de que, eu tenho medo de morrer. Ninguém tem medo de morrer, morre, acabou. Agora, né, tem todo o ritual, mas é aquele tempo antes de tu não ter o atendimento, de tu não conseguir falar. Isso é a síndrome do pânico, é tu não conseguir falar e tu não ser atendida naquele momento. Por isso, te deixar em pânico. E a laranja, ela trabalhou muito comigo lá no início, quando eu comecei a aromaterapia. A laranja, e dentro do Adaptive tem laranja, eu uso bastante também. Ele trabalhou muito as questões dos medos. E eu quis trazer aqui para baixar a guarda de medo. A gente não precisa de medo, a gente está em local seguro, a gente escolheu esse local que a gente está, e é um local seguro. Então, eu gostaria agora de deixar a Patrícia aqui trazer as experiências dela e ver se quem mais quiser falar também sobre os óleos essenciais dessa semana. E eu fiz a proposta de usar 3 vezes ao dia, ó. 3 vezes ao dia para... A Margot fez lá 3 vezes ao dia, né, Margot? Para quê? Para dar uma intensiva, porque uma vez ao dia é excelente. A gente faz 3 vezes ao dia, tu acessa o teu sistema límbico com mais frequência e tu tem uma resposta a mais. E a gente aqui tá com uma profissional que se desse qualquer coisa, a gente ia lá, corria para ela e ela ia dar um suporte para gente. Então, quem aproveitou, aproveitou, né? Então, e tem mais uma semana por aí. Aproveite!
E eu acho que boa noite, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E eu acho que é por isso, Ju, que eu continuo rindo. Porque eu sei que vocês estão em segurança, né? Então, eu sei que vocês vão ficar bem, eu sei que eu tenho essa confiança, né? Tanto no que está sendo apresentado para vocês em termos de conteúdo, quanto na minha disponibilidade de realmente cuidar de cada um em particular e do que quer que seja que aparecer. Então, assim, é muito gostoso ver, né, vocês lidando com essas questões, porque eu sei que daqui a pouco, a hora que vocês limpam aquela sujeirinha debaixo do tapete, eu consigo respirar, porque eu não estou tropeçando cada vez que eu passo pela sala. Eu não levo aquele susto, eu não morro de medo, porque o meu caminho, ele está aberto, né? Então, é essa sensação. E é muito gostoso, porque, assim, à medida que a gente vai vivendo esses perrengues, e, gente, eu vivo isso também, eu também vivo o meu processo, né? Eu estou aqui exatamente porque eu vivo esse processo, né? E a Ju me acompanha no Liberdade Emocional, onde eu passo muito do meu processo para a galera, que eu realmente vivo isso. E eu sei que a primeira vez que você passa por uma questão assim que, meu Deus do céu, parece que eu vou me desintegrar, eu vou morrer. E você passa por aquilo, você vai adquirindo confiança em você e no seu processo, porque você aprende que você dá conta. E você aprende que você tem aquele incômodo inicial, o incômodo, seja bem-vinda, lindona. É aquele incômodo inicial, aquela coisa que te tira do eixo, e que o próximo passo que você for dar a partir daí, você vai dar com mais confiança, com mais prazer, com mais abertura, com mais liberdade, com mais tudo aquilo que você quiser, né? A Sheila mesmo estava falando para a gente na semana passada o quanto que ela se sentiu desconfortável e o quanto que aquele desconforto momentâneo ele impulsionou para ela colocar os limites que ela precisava colocar, né? E a partir do momento que a gente age em cima daquilo que precisa acontecer, a gente respira. Então, novamente, né? A gente já falou disso. O que que a gente faz? A gente aceita no mundo interno, a gente acolhe o nosso processo, a gente acolhe o outro, acolhe os desafios do outro, a limitação do outro, o que quer que seja, né? Para a gente e para o outro. E no mundo externo, a gente faz aquilo que precisa ser feito. Precisa colocar limite, precisa dizer um basta, precisa se apreciar, se autorizar, precisa. Então, vamos lá e vamos fazer o que tem que fazer. Mas enquanto a gente nega o outro e a gente se nega, a gente deita o chão para o outro passar por cima. Não é isso que acontece quando a gente não se permite sentir? Né? Quando a Quantos gente exemplos? cala, A gente a cala. gente cala para não se incomodar, a Aham. gente cala para não ter o confronto. E Exatamente. não necessariamente tem que ser o confronto, né? Não, Porque a gente acha assim, muitas vezes, para eu colocar a minha opinião no jogo, era um confronto, porque era a opinião que eu colocava para o meu pai. E era isso, e a minha opinião que eu colocava quando criança, eu colocava bem tranquila. Eu tenho situações que era fantástico. E assim, para o meu pai, pai, tu não dá opinião para os meus amigos? Então eu posso dar opinião para os teus amigos. Tu brigou com teu amigo e tá sentindo falta dele. Isso era uma Cíntia de 7, 8 anos. A de 15 já não quis se meter com o pai. Aham. Entendeu? A gente aprende, né? Eles ensinam tanto, tanto, tanto que a gente aprende. A gente aprende a se anular. Exatamente.
né? E depois... Então é preciso... Pode falar, Cíntia. E depois a gente tem que ver a que nível que a gente tem que voltar a sobreviver, porque a gente se anulou tanto, 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 para não se incomodar, para não incomodar ele, para não me incomodar. Incomodada eu tava, mas é para não incomodar ele. Então eu vou me anular. Eu não quero incomodar o marido, eu não quero incomodar o pai, eu não quero incomodar a mãe. Então eu vou ficar incomodada. Veja, mas olha a quantidade de raiva que você sente enquanto você não quer incomodar o outro. Né? Você vive o pai que é real e que você está com raiva dele. Você vive aquele pai imaginário, idealizado, que você gostaria de ter tido, e você rejeita absolutamente tudo no final. E aí você compensa por aquilo que você rejeita. E aí vira um salseiro danado. Sim. Porque daí você já não sabe mais por que você faz o que você faz, porque você pensa o que você pensa, porque você sente o que você sente, né? Até um dia, como aconteceu comigo aos 17 anos, que eu estava, meus pais tinham se separado, uma loucura, uma confusão, e eu estava na minha cidade natal com meu pai, andando por um lugar da minha infância, e de repente eu comecei a chorar. E eu passei 45 minutos chorando. Em prantos, soluçando. E o meu consciente dizia assim para mim, mas por que é que eu estou chorando? Eu não estou nem aí, eu não sinto nada, eu estou tudo bem, eu não me importo que eles são separados. A minha vida virou essa loucura. Entende? Então, quando a gente mergulha nesse processo, né, e aqui eu estou falando com profissionais de ajuda, de desenvolvimento de outras pessoas, e eu amo trabalhar com profissionais, com psicólogos, com nutricionistas, porque qual é esse trabalho que a gente faz? É um mergulho. E veja, vocês podem estudar todas as técnicas, vocês podem acompanhar todos os clientes, mas a hora que vocês fazem o mergulho de vocês e que vocês observam vocês mesmas de dentro, vocês têm uma riqueza, um repertório que de outra forma, decorando teorias, que seja na faculdade, eu voltei para a faculdade, né? Eu estudo também, mas em paralelo eu vivo o meu processo. E essa é a maior riqueza que eu tenho para compartilhar com vocês. Então, hoje, quando uma cliente minha me mandou um áudio falando sobre a experiência dela, quando encontrou com uma determinada pessoa e chegou em casa chorando sem entender por quê, eu sabia de dentro exatamente o que ela estava falando. Então, essa é a experiência, né? É vocês, quando vocês estiverem na frente do cliente de vocês de aromaterapia, né? Vocês serem capazes não só de se relacionar com o resto dele. O que é que ele está vivendo, né? Hoje eu e a Cíntia estávamos conversando sobre uma pessoa que entrou em contato, que queria um apoio para terminar, para mudar um hábito, né? De onde que vem esse hábito? Né? Por que é que esse hábito se instalou? Aí você consegue identificar qual que é o melhor, porque você está trabalhando na essência do problema. Sim. Né? Então, esse é o convite. Eu fiquei encantada quando a Margot disse essa semana que ela, quando ela, a partir do momento que ela está se permitindo sentir, ela está permitindo a filha dela sentir. E, gente, eu não tenho como expressar o tamanho que é isso para mim. Porque permissão de mãe é fonte.
Isso não tem preço. Né? Então, se vocês acreditam que isso é importante, que é importante para vocês aprenderem a não ser boas meninas, obedientes, né, vulneráveis e controladas, entreguem isso para os pequenos de vocês. Né, do momento em que eu coloco no Instagram, eu não sou uma boa menina, a minha filha está vendo aquilo. Quero mais é que ela veja. Né? Essa é a ideia. Então, essa semana eu anotei algumas coisas que eu fui vendo para a gente conversar. A ideia é sim a gente trabalhar a identidade essa semana. Veja, a gente tem uma ideia de que a gente se coloca em posições, né, na vida, em papéis na vida. E muito a gente se coloca no papel de vítima, no papel de heroína, e pouco no são papéis assim muito livro-texto, né? Claro que existem outros, a gente muitas vezes se coloca em vários desses papéis ao mesmo tempo, mas são papéis que a gente precisa olhar. Vou dizer para vocês, basicamente, não existe gente desinteressada, não existe gente boazinha, não existe gente caridosa. Desculpa aí, tá gravando, eu estou generalizando, tô mesmo, mas tem horas que é preciso. A gente o que a gente faz porque a gente tem um ganho por trás. Nós somos sobreviventes, todos nós. E por que é que eu falo isso? Eu falo criticando pelos outros? Não. Mas é preciso a gente entender até para ser capaz de dizer. Então a gente, eu preciso ser aquela menina boazinha, que ajuda todo mundo, que não se permite ser ajudada, que carrega o mundo nas costas para eu ter valor. Esse é o seu ganho. Você acredita que se você carregar o mundo inteiro nas costas, você vai ter valor. A maioria das vezes, gente, que a gente faz alguma coisa por alguém, não é pelo outro, é pela maneira que a gente se vê quando a gente faz pelo outro. Né? E tá tudo bem, a gente continua fazendo pelas pessoas, não é essa. O problema é que a gente se coloca como aquela pessoa que faz por todo mundo e culpa o outro e reclama do outro porque o outro não faz a mesma coisa. Né? Então, é preciso que a gente flexibilize um pouco essas identidades e que a gente entenda por trás qual é o nosso ganho. Por que eu estou fazendo isso? Né? Por exemplo, quando eu faço pelos meus filhos, quando eu sou uma boa mãe para eles, eu faço por eles. A partir do momento que eu não consigo me ver fazendo diferente, eu estou fazendo por mim. Eu não consigo me ver fazendo. Vai lá e dá uma bronca horrorosa no seu filho sem ele merecer para ver se você não morre de culpa. Quantas coisas a gente não faz pela nossa consciência tranquila? O quanto eu não calei para não me ver mal aos olhos dos meus pais? O quanto eu fiz para acreditar que eu pertenço? E, novamente, gente, está tudo bem. Né? A ideia, muito pelo contrário, é criticar, não é julgar de forma nenhuma. É a gente entender que a gente já não é tão boazinha assim para começo de conversa.
né? Bem-vinda ao clube dos seres humanos. Novamente, nós sobreviventes. A gente faz de um tudo para sobreviver, física e emocionalmente. E qual é a nossa primeira meta? Pertencer. A gente sabe que sozinha a gente não sobrevive. Né? E isso a gente aprendeu lá quando a gente era bebê. Que sobrevivia mesmo. Se hoje a gente não sobrevivia sozinha, quando o bebê não tinha solução. Então, a próxima vez que a gente for fazer muita questão de ser aquele espetáculo, só olha e fala assim, ah, por que é mesmo que eu estou fazendo isso? Será que eu mereço? É isso que eu quero de mim? Viver nessa ilusão de que eu só vou ter valor se eu carregar o mundo nas costas? Eu achei muito engraçadinho um detalhe que eu vi esses dias, que tava um cara carregando o globo terrestre assim nas costas. Aí o cara do lado olhou e falou: "Você está carregando o mundo?" Aí ele falou: "Não, eu estou carregando a minha vida." Aí ele falou: "Não, mas isso aí é o mundo." Aí o outro falou assim: "Ué, onde é que eu deixei a minha vida?" Eu achei muito fofo. A vida carregando o mundo nas costas não tem jeito, né? E dentro dessa ideia, da maneira como eu me coloco e eu coloco o outro, o que é que eu vejo? Eu vejo que nós todos estamos procurando reconhecimento. E tá tudo bem. Mas o que é que a gente faz? Como a gente disputa, parece que a gente quer ser o filho preferido de Deus. A gente quer ser o filho preferido do papai e da mamãe, a gente quer ser aquela pessoa assim que mais, né, aparece no que quer que seja no grupo de amigos, a gente está sempre se comparando. Isso aqui não é, não, isso é como a gente aprende a funcionar. Para com a celebridade, a gente se compara com a colega, né? E aí, quando falam de inveja, eu falo, meu Deus do céu, mas não tem como não. A gente é formatado para sentir inveja. A nossa cultura é preparada, ela ensina a gente o tempo todo que a gente precisa ser invejoso. Por quê? Porque a gente está comparando o tempo todo a gente com o outro para medir o tamanho do nosso valor. É como se a gente tivesse valor se a gente tivesse mais do que o outro, né? Então, um dia eu estava numa festinha de aniversário com um grupo de amigas e elas estavam lá falando de felicidade, felicidade, aquela conversa. E aí eu falei para uma delas assim, porque era cada fala que eu ficava assustada. Eu olhei para uma delas que estava do meu lado, ela parou, pensou e disse assim: "Ah, felicidade para mim é quando eu acho, eu olho para o lado e vejo alguém pior." Aí eu percebo, ela falou, o quanto eu sou feliz. Aí eu fiquei uma pessoa assim que assim no trabalho eu sabia que manipulava muito, controlava as pessoas, porque se para eu ser feliz eu preciso estar do lado de alguém que tem menos, é só eu empurrar a cabeça do outro para baixo com o meu pé que eu tô lá em cima, eu tô beleza. Né? Aí eu posso exatamente achar que aquela pessoa é um monstro porque ela me elaborou isso? Não, é isso que a gente aprende. É isso que a gente aprende. Né? Quem é que não aprendeu que não podia deixar comida no prato porque tem criança passando fome? Tem que se manter
mesmo que você não esteja com fome, porque tem outras pessoas precisando e você é tão privilegiada. Olha a culpa, né? Então a gente vive num conflito, ao mesmo tempo que a gente precisa ser melhor que o outro, a gente sente culpa por ser melhor que o outro. A gente sente culpa pela inveja que o outro pode estar sentindo. Né? Então, dentro dessa comparação, o que é que eu vejo nos relacionamentos? A gente quer muito ser reconhecido, a gente pouco reconhece. A gente pouco se reconhece, a gente pouco reconhece o outro. Então, estou eu lá lidando com a minha filha, estou eu lá lidando com o meu marido, querendo os elogios, os reconhecimentos, mas se eu não ofereço, como é que a minha filha vai aprender a reconhecer e a elogiar se eu não fizer isso para ela, se eu não ensinar? Né? O meu marido, se eu não elogio, se eu não reconheço, como é que ele vai se sentir inteiro para reconhecer? Se a gente está sempre comparando e competindo, à medida que eu reconheço, eu posso pensar assim, nossa senhora, né? Vou elogiar, o cara vai achar que está abafando. Então, o que que viram os relacionamentos? Os relacionamentos de pessoas não alimentadas. De pessoas, né, se relacionando a partir da falta. Né? Aí o que que você... Relacionamentos desnutridos. Desnutridos. Né? Aí o que que você faz? Você limita o outro e quer que ele desabroche. Né? Eu vi uma vez uma outra charge, por coincidência, que foi para mim assim incrível, porque parecia uma chefe que eu tive quando eu morava nos Estados Unidos, uma arquiteta. E ela, a charge era o seguinte, era uma pessoa cortando as pernas da outra e falando assim, corre! E aí passava pelas mutilações e essa pessoa mutilando a outra e querendo que ela fizesse aquilo que ela não permite que a outra faça. Né? Então, numa forma menos dramática, é isso que a gente faz. A gente ofende o outro, a gente limita o outro, a gente não dá atenção para o outro, não dá carinho para o outro. E a gente quer que o outro seja um amor de paixão, de tudo de maravilhoso. Né? A gente faz isso com os filhos, com os amigos, com... Qual que é a sugestão aqui, gente? Entrega. Entrega. Entrega o reconhecimento, entrega o sentimento, entrega o amor, entrega a admiração. Entrega. Entrega a sua verdade. Né? Dentro daquilo que faz sentido, dentro daquilo que é real. Então, eu tinha muito hábito de procurar a falta como uma boa perfeccionista que eu aprendi a ser. Até que um dia eu enchi o saco daquilo, porque eu percebi que enquanto eu estava procurando a falta, eu estava focada no que me incomodava. E aí eu tomei uma decisão. Gente, olha só, essas pequenas mudanças que a gente está falando são pequenas compreensões que trazem grande significado para a vida da gente. A partir do momento que eu enchi o saco da falta de procurar aquilo que me incomodava, porque eu vivia vibrando naquilo que me incomodava, porque eu chegava em qualquer lugar, era assim, e encontrava assim, era uma coisa instantânea.
Claro que a faculdade de arquitetura não me ajudou com relação a isso, né? Me ajudou em muitas outras coisas, com relação a isso, não. Eu encontrava, porque era só professor crítico, o povo era... Eu encontrava a falta, o que estava errado, o que eu podia usar para criticar, mas era, assim, um espetáculo. O meu olhar era certeiro. Beleza, só que aquilo ali, eu sempre vibrava no que incomodava, no que estava faltando, no que podia ter sido feito melhor. E aí essa decisão. A partir de agora, veja, eu não disse assim, nunca mais vou ver o que falta. Eu disse não. A partir de agora, toda vez que eu encontrar alguma coisa que está errada, eu vou procurar uma coisa que está boa. Toda vez que eu encontrar uma coisa que eu posso criticar, eu também vou encontrar uma coisa que eu posso elogiar. E aquilo virou uma brincadeira para mim, um joguinho. E dentro desse joguinho, pode falar. Não, tu sabe que tu falando isso, se tu for pensar, na escola a gente aprende desde cedo, né? Imagina, tu vai fazer as provas, os trabalhos, qual é o trabalho que o professor tem de apontar os teus erros? Eu mesmo agora, vivendo aqui em casa, eu tenho 2 adolescentes, meu filho, ele tá se esmerando agora, entrou pro, da nossa época a gente dizia segundo grau, ele tá no ensino médio, e ele quer, o objetivo dele é tirar a nota máxima em tudo. E aí, o que aconteceu? Ele tirou uma nota vermelha, e para ele é uma mancha isso, né? Ele estava muito chateado. E aí, o que que foi? Foi interpretação de texto. Aí eu disse, tá, filho, mas tu não tem como correr com as outras notas e tal? Ele disse, ah, mãe, redação. Eu nunca vou tirar 100 em redação, porque o professor, se tu fizer uma vírgula errada, ele vai lá e ele vai descontar. Então, sabe? Então, isso que tu tá falando, exatamente, tu pega ali, ó, fez perfeito, mas tu errou uma vírgula, pá, vai ser apontado ali. Exatamente. Isso é muito mais importante do que a criatividade da pessoa, como que ela explorou a fala, como que ela contou a história, como que ela desenvolveu o argumento na redação, né? Não está assim, não, você vai tirar tanto, que legal, porque você fez isso de bom. Não, é isso mesmo que eu estou falando. Né? A gente vai tirar o seu ponto a partir de qualquer erro. Então, o que que o professor está procurando? Não o que você fez bem, ele está procurando o seu erro para te punir. Né? E a gente vem de toda essa história. Então, é assim que os nossos relacionamentos funcionam enquanto a gente está no automático. A base de punição. Né? Então, fulano fez isso que me incomodou, eu vou punir com o meu silêncio, com o meu bico, com a minha raiva, com a minha cara virada para o outro lado. Eu vou punir. O silêncio. Né? Eu vou punir o outro. E aí eu vou punir o outro querendo que o quê? Que ele melhore. Eu fazia muito isso, eu punia com o silêncio, eu praticava o silêncio e tem mais, eu queria que a outra pessoa adivinhasse tudo que estava na minha cabeça. Telepatia. Eu queria que a pessoa adivinhasse. Claro que depois a gente conversa e tudo, mas essa conversa demorou anos para ter. Porque esse silêncio que foi, né? Eu aprendi a praticar, quando contrariada a praticar o silêncio, eu vi a minha mãe fazendo isso. Ela praticava o silêncio também. E eu aprendi bem direitinho. E como a Ju falou, a questão do professor que vai lá e procura o teu erro, né? Aí, o que que a gente faz com a gente também? A gente vai ali no espelho e procura o erro. A gente vai... como é que tu tá? Eu tô bem, mas tá faltando isso para acontecer. A gente vira o nosso professor. Só falta dar meio certo lá. E é tão interessante isso, Cíntia, porque as pessoas esperam isso da gente.
As Como pessoas assim? esperam. As pessoas esperam que a gente não esteja bem demais. É insustentável ver o outro bem demais, é insuportável. O ano passado, uma pessoa falou para mim que era difícil me acompanhar no Instagram, porque eu estava sempre feliz, eu estava sempre alegre, eu morava num lugar que, imagina, meu jardinzinho aqui, modesto. Quer dizer, ela falou para mim com todas as letras o quanto que era difícil. Ela falou para mim, a sua alegria não combina com a minha tristeza. Né? E a ideia era exatamente que a pessoa fosse capaz de olhar e falar assim, por que será que essa pessoa, né, tá muitas vezes alegre? Será que ela tem alguma coisa para me ensinar? Né? Porque que acontece? A gente não chega não chega no DT. Oi? A pessoa não quer, velho. Porque se ela Entende? ver, se ela olhar e se ela conviver muito com aquilo, ela vai ter que mudar. Exato, mas enquanto ela estiver agarradinha no sofrimento dela, veja, e aí a gente entra num outro ponto, né? Que a gente até conversou sobre isso. É o quanto que a gente aprende que tem que sofrer para merecer ser feliz. Quer dizer, ela acredita que o sofrimento dela é mais valoroso do que a felicidade do outro. Né? No entanto, a maior parte do nosso sofrimento vem de onde? De rigidez, de inflexibilidade, de falta de adaptação, resistência. Então, por exemplo, a gente já falou sobre isso. Se alguém puxa o meu cabelo e eu vou com a cabeça, dói? Não. Mas se eu fico parada resistindo ao puxão, vai doer. Estou falando para ninguém deixar ninguém puxar os cabelos, não, tá, gente? É só um exemplo. Pelo amor de Deus. É só um exemplo do que eu estou falando, né? Resistência. Se eu ficar. Aí a pessoa falou comigo assim: você precisa assistir mais televisão, você precisa assistir a Globo. Ela falou: esses dias eu assisti um menininho morrendo numa guerra, sei lá, uma guerra lá no ano passado, e eu quase morri de chorar, eu não pude fazer nada por ele, mas me fez bem assistir. Como? Tipo assim, fez bem participar do mundo real. Gente, presta atenção, olha só. Nós vivemos num mundo em que o leão corre atrás da gazela. Essa é a natureza. Vai ter sempre alguém sofrendo. Tá? Não tem jeito. Nós somos 8 bilhões de pessoas. A gente precisa escolher se a gente quer aumentar o exército de sofrimento ou se a gente quer aumentar o exército de vibração feliz, alegre, de pessoas que não fazem mal para os outros, não é porque não tem oportunidade, não. É porque estão tão bem cuidando da própria vida que não quer incomodar ninguém. A gente precisa decidir. E o que muitas vezes as pessoas escolhem? Ver alguém sofrendo sentado na rua, senta junto e fica lá sofrendo também, porque eu não posso me permitir ser feliz enquanto o outro não for. Mas num mundo de pessoas adultas, cada um tem que fazer o seu caminho. Cada um tem que viver o seu caminho. Né? Há 10 anos atrás, eu vim morar aqui nessa casa e eu comecei a me envolver, assim, de querer ajudar naquela ideia, naquela fantasia. Todo mundo que batia na minha porta, e era assim de gente batendo na porta. Aí eu peguei e convidei uma moça que andava com uma filhinha de 3 anos para ela vir trabalhar na minha casa, porque ela ganhava R$50, R$70 por mês de empurrando um carrinho com aquela menina, um perigo danado, cheio de lixo ali dentro.
E eu pagava, na época, tem mais de 10 anos, R$ 50 por dia para minha diarista. Era o preço que pagava por aqui na época. Falei para ela, vem, você vai ganhar quase o valor num dia, você vai ganhar quase o valor no seu mês, e eu fecho a sua agenda se der certo. Porque o que não falta é amiga precisando de diarista boa. Meu marido quase me matou. Sua louca, está botando em casa gente que você não conhece, mas eu banquei. Ela veio, ficou 2 horas na minha casa, foi embora, nunca mais voltou. Até hoje, ela empurra aquele carrinho. Veja, gente, eu não estou julgando, eu estou respeitando. Quem sou eu para achar que todo mundo precisa viver do mesmo jeito? Se essa pessoa que falou comigo ano passado que eu precisava assistir mais Globo para ver sofrimento no mundo, se ela quer vibrar nisso, se ela quer viver desse jeito, cara, é uma escolha dela. Eu escolho não assistir televisão, eu escolho trabalhar duro, estudar à noite ao invés de assistir televisão, eu estou indo para a faculdade. Eu estou indo aprender para eu poder ajudar as pessoas cada vez com mais capacidade. Né? Olhando qual que é a pós que no último ano da faculdade, eu posso fazer para já sair sabendo mais de Chiquinho. Né? Respondendo cliente o dia inteiro. Vocês podem ver que vocês mandam mensagem para mim, na primeira oportunidade eu respondo. Né? Então, assim, cada um escolhe do jeito que vai viver. Eu respondo vocês com um sorrisão na cara que a minha mãe fica querendo saber. Ela fica assim, com quem você está falando? Tá vendo um videozinho de piada, né? Não, mãe, estou respondendo cliente. Então, cada um escolhe, gente. Cada um escolhe. Então, se o outro tem o direito de escolher, eu também tenho o direito de escolher. E é isso que a gente está fazendo aqui, essas 3, 4 semanas, né? Que nós já fechamos 3/4 do nosso mês. Criando recursos para que a gente seja capaz de escolher qual é a vida que eu quero viver. Quais são as identidades que eu quero sustentar? Eu já sei que de uma menininha boba, controlada pelos desejos dos outros, que nem os outros sabem porque é que estão desejando aquilo para mim, eu não quero mais ser. Exatamente, Elaine. Só que do mesmo jeito que eu vou permitir os outros a ter livre-arbítrio, porque eu não vou querer impor nada para ninguém, eu vou exigir o meu direito também. Né? Alguns anos atrás eu parei de querer mudar o mundo. Eu decidi que eu só tinha 3 filhos. E agora, todos 3 são adultos. Cada um que se vire. Né? A gente ajuda, dá carinho, dá suporte, mas as escolhas precisam ser deles. Né? Claro que pede opinião, a gente continua se falando e se ajudando, e, enfim, conversando e tudo mais. Mas veja, o ter filho adulto é você entender que você vai se comunicar através de permitir que eles sejam quem eles são. Né? A partir de você trabalhar em você, se você quer que eles mudem. Não ir lá querer moldar o papel machê neles. Eles não vão mudar dessa forma. Eles vão mudar com a permissão que a gente dá, né? Como a Margot bem disse. Eu vou permitir ser quem eu sou e eu permito que ela seja quem ela é. Então, hoje eu estava falando com a minha filha no telefone, a gente se fala todo dia, e ela dizendo que vai
marcar uma sessão com a nutricionista para fazer uma dieta. Falei, moça, presta atenção. Você pode até fazer a dieta que você quiser fazer. Mas olha no espelho e vê o espetáculo que você é. O mulherão que você é. Né? Pode fazer a dieta, mas não porque você quer gostar de você lá na frente. Gosta de você agora. E aí faz a dieta, tá tudo certo. Mas não porque você precisa dela para gostar do que vê. Né? E são esses olhares, essas permissões de mãe, né? Você dá para o seu filho, para sua filha, a autorização para que ele goste do que ele vê no espelho. Cíntia, você falou alguma coisa, mas você estava com o áudio fechado e eu não te ouvi. Não, é que tu falou da permissão e do se olhar no espelho e aceitar. É uma teoria muito bonita, mas na prática, às vezes a gente quer se mudar. E é aquela história que ele diz: olha esse mulherão, né? Tu falou para tua filha, aceita esse mulherão e faça a dieta que tem que fazer, mas assim, difícil isso. É É difícil. difícil. E depois tu falou ali sobre a permissão de mãe. Daí a gente vem com as histórias da gente, né? E que é bem difícil, é bem difícil. Uhum. E chegar na casa dos meus pais, se eu tiver com um peso acima, nossa, é a primeira coisa que falo na porta. Mas nem sabe? oi! Nem oi! Nem oi! É exatamente. A pessoa não olha para ti, a pessoa olha para tua bunda, para tua barriga, pelo amor de Deus. É o que chegou primeiro. Você sabe que o ano passado veio uma tia minha visitar que eu já não via há muito tempo, há muitos anos que eu não via essa tia. E eu arrumei a casa toda para receber ela, que é uma daquelas assim, pouco perfeccionistas, maravilhosa, mas ali, e afiada a bichinha. Aí, a hora que eu abri a porta da casa para ela olhou para mim de cima e embaixo, Elaine, seu pai, né? Eu abri a porta para ela olhou para mim de cima e embaixo e falou assim: você engordou, né? Eu falei: oi, tia, seja bem-vinda. Aí abri a casa para ela, fingi que não era comigo e foi isso mesmo. Ela não se contentando com a minha falta de resposta, quando foi mais para frente, ela falou a mesma coisa comigo. Mas você engordou, né? Eu falei: eu e o mundo inteiro nessa pandemia. Sim, eu também. Já tive vários julgamentos. Inclusive, tipo assim, nossa, você engordou e tem algum problema e tá triste? E eu falei, nossa, se tu soubesse que eu engordei por felicidade, comendo bolo com leite condensado. Junto com o marido, junto. Ai, meu Deus, era uma orgia, sabe? A gente não sabia ficar dentro de casa. Daí, quando a gente aprendeu a ficar dentro de casa, era uma orgia de bolo de tarde. Não foi tristeza. Como é que eu vou explicar que 10 quilos a mais não foi tristeza? Não, tá ruim, tá ruim. Não é o que eu queria. Eu queria comer o leite condensado e não. Eu queria comer e não engordar. Mas não foi por sofrer. O pior é que é a mesma pessoa que vai reclamar que você engordou, vai ser a pessoa depois que vai reclamar porque você emagreceu, meu bem. Que tá na hora de parar, né? Porque senão fica com cara de doente. Exatamente, eu estou escutando a fala de vocês e eu sempre vi o contrário. A Cíntia sabe. Juliana é assim. Uhum. A família chega e diz: tem algum problema, tá doente? Uhum. Não é. E tem hora, gente, que precisa botar limite mesmo. Uma pessoa chegou para mim e falou comigo assim, quando a minha filha tinha engordado, ela estava com problema de tireoide e ela engordou bastante, até tomar medicação e tudo, fazer o que precisava fazer. E aí eu cheguei lá em Vitória no final do ano e a pessoa virou para mim e falou assim:
Nossa, a Sofia engordou, né? Eu falei, engordou. Eu falei, mas ela tem espelho. Eu falei, eu acho estranho que você repare. Eu acho, né, estranho. Agora, que você comente é tão indelicado. Pois Falei, é, mas a gente não tem esse gente. hábito. A gente não tem esse hábito da defesa, Que a de gente faz o devolver quê? às A gente vezes. Cala. engole, engole, a gente engole. A Ilane falou aqui, peraí. Me perguntaram por que eu emagreci na pandemia se todo mundo engordou. Gente, o povo não tem jeito. Não perguntaram se ela tá bem, entendeu? Tem uma pandemia no mundo e as pessoas estão preocupadas se está gorda, se está magro. Não se tu pegou Covid e sobreviveu. Você está vivo, olha que lindo. Gente, é muito louco isso. E as pessoas não se tocam. Tem horas que a gente precisa pontuar a realidade. Falar, olha, menos. Né? Vamos parar com isso. Né? Então, a gente aprende o tempo todo que a gente precisa ser boazinha nessa hora, precisa calar a boca. Porque se você responde à altura, a pessoa fala assim, nossa, que grosseira. Pô, você pode ficar enchendo o saco da menina porque ela está uns quilos mais gorda. Mas eu não posso dizer que você está sendo inapropriada? Fala, Sheila. Sheila levantou a mãozinha. Porque eu falei, não vou atropelar, vou levantar a mãozinha, já que eu Que aprendi linda, a achei mexer tão em tudo fofo. aqui. Obrigada. Com a mãozinha, vou levantar a mãozinha. Olha, eu acho que esse é muito louco mesmo. Você sabe que já teve pessoas que não tiveram coragem de perguntar para mim, mas perguntaram para uma grande amiga. A Sheila não pode ser feliz o tempo inteiro. Como é que pode ela viver 24 horas com aquele sorriso, com aquele ronron, com aquela energia? Ai, aquilo não deve ser real. Aí a O bumbum dela é grande demais. Ai, a minha tangerina, todo mundo vai saber até quem é. Perguntaram para a Mena por que eu era feliz 24 horas, que isso era impossível. Ninguém é feliz 24 horas, ela deve ter algum problema. Aí a Mena olhou para essa pessoa e disse assim, mas a Sheila sempre teve essa energia, eu conheço ela há 15 anos, ela sempre foi assim. Diferença, quase que ela disse, a diferença entre você... Que ótimo. A diferença entre você e ela... Fechou o áudio, Sheila. Fechou, Sheilinha. Eu acho que deve ser a internet dela. Fechou tudo. Mas é muito E, gente, enquanto a Sheila não volta, né? A gente é programado para se calar, para engolir sapo, para não se defender, porque desse jeito a gente é muito mais facilmente controlado. Né? Isso entra... Entrou uma ligação aqui e me tirou. E aí a pessoa, a Mena disse para essa pessoa, ela sempre foi assim. Aí, assim, independente dos problemas que você tem, você não precisa ser infeliz. Se você tem algum momento em que você não está legal, e desde que eu me conheço por gente, eu sempre estive com essas minhas canjicas de fora, porque os antigos diziam isso, né? Tá sempre com as canjicas de fora. Patrícia, não tem uma foto na minha vida que eu esteja séria. Eu olho e digo, nossa, que foto horrível, eu não me vejo daquele jeito, eu me vejo, uhul, bora lá, gente, vamos em frente, vai dar tudo certo. Eu sempre falei, aí não me deixa mentir, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E tudo sempre deu certo. Eu sempre joguei essa energia para o universo, para o cosmos, e as coisas sempre fluíram. Sabe aquela pessoa que está chegando e
tem alguém saindo, para eu entrar na vaga, é assim que acontece. Sempre o universo conspirou a favor, porque eu jogo isso para o universo. Aí, se você olha para a pessoa que perguntou isso para mim, é uma pessoa infeliz, que é cheia de problema, que não é bem resolvida, que é cheia de trauma, que é infeliz. Então, a minha felicidade estava incomodando. Você sabe que quando eu comecei a fome, e as pessoas estavam no auge da correria, da carreira, de conquistar, de patrimônio, enfim, de vida. Num primeiro momento, eu queria contar para todo mundo, com muita alegria, que eu estava fazendo aquilo. Mas eu comecei a falar apenas para as pessoas que de verdade ficavam felizes com a minha felicidade, com aquela. Escolhe nos dedos, tá? Se incomodar com a felicidade do outro. E olha, como eu sou uma pessoa muito feliz a conquistar. Eu acho que em momento algum da minha vida eu tive aquela coisa assim, ai, tô com inveja, que o outro conquistou e eu não. Nunca, eu vibro. Porque se eu jogo isso volta para mim, né? Você fez que eu queria complementar. E quero dizer que eu estou ótima. Uhul! Adoro. Nada como a gente dar limite, né? A gente tem que dar limite e dar limite no outro. Agora eu calei a boca, que eu sei que eu sou tagarela, mas com carinho, sem trauma, para poder a Cal falar. Eu só quero dizer que eu conheço essa pessoa há 32 anos. Só 32 anos. Eu sei o que ela está falando. Muito Minha bom. filhota do coração. E, gente, vocês são lindas. E, gente, olha só, qual que eu acho que é a expectativa, né? É que a gente seja capaz de olhar para o outro, ver aquilo que é bacana e olhar e falar assim, gente, isso é possível, eu também quero. Né? Essa que é a mudança do olhar, não olhar e ficar com raiva do outro que o outro conseguiu. É dizer assim, pô, e aí, Sheila, como é que você faz para ser feliz assim o tempo todo? O que você pode me ensinar? Eu tenho certeza que a Sheila ia sentar do lado dessa pessoa e ia contar tudo para ela como se faz, até a pessoa aprender. Paty, daí entra numa palavrinha que deixou ali no grupo, humildade, né? Então, a humildade é uma coisa que a gente aprende e que a gente precisa olhar para ela dessa forma. Olhar para ela com mais amor, com mais carinho. E assim, é igual a palavra poder, né? Eu acho que são palavras tão mal utilizadas e a gente precisa escarafunchar e falar assim, qual é o significado que essa palavra tem na minha vida? Então, tem palavras como poder, como felicidade, né? Como eu falei para vocês agora, do que era felicidade para aquela pessoa que estava do meu lado na festa. A palavra humildade, são palavras que são muito mal colocadas e elas definem a nossa vida. Então, a gente aprende que ser humilde é ser modesto. Mas ser modesto é uma coisa, ser humilde é outra coisa, porque a gente não precisava de duas palavras para definir a mesma coisa. Elas são diferentes. Né? Quando Jesus Cristo falava, eu acho que eu já falei isso lá no grupo, mas eu precisava trazer isso de novo para que vocês pudessem dizer que eu tô louca e falar, não é assim. Né? Quando Jesus Cristo falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e diziam que ele era humilde, gente, isso não é ser modesto, não. Ser o caminho, a verdade e a vida é ser tudo. Se tem uma coisa que aquele homem não era, era modesto.
ele não se diminuía. Não era aquela coisa, eu vou ficar calado de quem eu sou, porque senão as pessoas vão me julgar. Não. Se tinha uma coisa que ele não tinha, era papas na língua. Não tinha. Se tinha que destruir tudo, como ele fez naquele tempo, naquela feira. Ele foi lá e destruiu tudo. Limpa, foda-se, vai em frente. Agora a gente fica nessa folia de que a gente tem que se diminuir, porque a gente tem que ser humilde. E é feio falar bem da gente e é feio falar mal dos outros. Então, a gente se pega numa armadilha gigantesca que a gente só pode pensar bem dos outros e mal da gente. Como não sentir inveja? Se o outro sempre tem permissão para ser o máximo e a gente não pode ser nada de bom, e a gente está aqui se comparando para poder ser feliz, não é assim? Eu sou feliz quando o outro está menor que eu, mas o meu outro está sempre melhor que eu, porque eu só posso pensar coisa boa dele, eu só posso pensar mal de mim, eu só posso ser modesta. Fala para qualquer pessoa para procurar as suas qualidades e os seus defeitos e ver qual que é mais fácil de encontrar. Qual que você encontra mais rápido, qual que você encontra mais? Qualidades ou defeitos? Defeitos? Defeitos, Defeitos, porque não é lá o professor, não vai lá pegar uma redação inteira e procurar o nosso defeito, assim que a gente faz. Exatamente, mas se você tiver que colocar qualidades e defeitos do outro, vai ver se você vai encontrar mais qualidade ou mais defeito. Vai lá, mostra. A Elaine está falando que um ser de luz que nos ensinou como deveríamos ser, agir, o quanto devemos nos amar para depois amar o próximo. Pois é. Só que aí o que acontece? Falam que a gente tem que agir assim, mas não mostram para a gente como. Dizem para a gente que é só na base do chicotinho, né? É pecado, a gente é fruto do pecado, a gente continua pecando a vida inteira, porque a gente não é bom o suficiente, não é bom o suficiente, não é bom o suficiente. Como é que você vai se amar se você não é bom o suficiente, se você é fruto do pecado? Vai se amar como, gente? Por que eu estou dizendo aqui? Isso é para deixar todo mundo triste, sofrido? Não, gente. É para entender que isso foi só a forma como a gente foi criado, não necessariamente tem que ser a nossa verdade. Né? Nós somos mulheres adultas maravilhosas e poderosas, né? Poder é pessoal. Poder não é eu ter poder sobre a vida dos outros. O poder é pessoal. Ter poder sobre a vida dos outros é controle, é manipulação. Poder é o eu posso, eu sou capaz de escolher por mim mesma. É o oposto da impotência, do eu não posso fazer nada. Posso, eu tenho poder pessoal. Então, não, a gente não precisa continuar com tudo isso do jeito que foi ensinado para a gente. Não é à toa que hoje a gente tem tanto livro, tem acesso a tanta informação, né? E principalmente quem veja, eu ia falar quem tem filho, mas não é verdade. Nós somos todos formadores de opinião. Está todo mundo sempre olhando uns para os outros para balizar suas reações, os seus comportamentos. Então, se eu vejo alguém ser grosseiro com outra pessoa e daí a pouco eu fico brava com quem está do meu lado, eu vou ser grosseira, porque eu olho para aquilo que o outro fez. Veja, isso também é a maneira como nós somos. Né? Nós temos no nosso cérebro um grupo enorme de neurônios, chamado neurônios espelho. O nosso cérebro não consegue nem fazer muita diferença de quando a gente está fazendo uma ação e quando a gente está vendo outra pessoa fazer. É por isso que a gente chora quando a gente vê o outro chorar.
porque a gente sente na pele o que o outro está vivendo. A gente não chora pelo sofrimento do outro, a gente chora porque a gente se identifica com aquilo. E a gente se coloca no papel daquela pessoa. Novamente, não é porque a gente é bonzinho. E veja, a partir do momento que a gente percebe como que a gente funciona, que a gente não é desinteressado, que a gente é sobrevivente, e isso é perfeito, é só por isso que a gente está aqui. É só por isso que a gente saiu das cavernas e está aqui hoje com o celular na mão, se falando, não sei nem de onde que é todo mundo. Só por isso que a gente criou uma estrutura de mundo em que a gente é capaz de criar grupos de profissões que suprem tudo que a gente precisa, e a gente pode se dar ao luxo de passar os nossos dias estudando, lidando com pessoas, vendendo, falando de óleos essenciais. Por quê? Porque a gente não precisou matar a galinha para o almoço. A gente não precisou colher o arroz do jantar. Então, tá tudo certo da gente ser sobrevivente. Tá tudo certo do jeito que a gente funciona. Né? Só que chega um momento que é preciso que a gente comece a perceber que o mundo mudou. Porque a sensação que eu tenho é que o que a gente importou daquele tempo em que a vida era tão difícil foi o nível de estresse. Parece que a vida está fácil demais, não para todos, mas para a grande maioria de nós. Veja, quando o mundo tinha 1 bilhão de pessoas, existiam 700 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, né? de miséria ali. Hoje, com 8 bilhões de pessoas, nós temos o mesmo número de pessoas abaixo da linha de pobreza. E as pessoas vêm dizer que o mundo só piorou. Como assim? Olha a proporção. Né? Então, se vocês forem olhar as gerações, vocês vão perceber que a vida só foi melhorando. A vida da minha tataravó foi muito mais difícil que a vida da minha bisavó. A vida da minha bisavó foi muito mais difícil que a da minha avó. A vida da minha avó muito mais difícil que a da minha mãe, e a da minha mãe muito mais difícil que a minha. A sensação que eu tenho é que a gente mantém o nível de estresse, mesmo que a vida vá ficando mais fácil. A gente arruma formas de se manter estressado, porque se eles sofreram, como que eu não vou sofrer? Faz sentido isso, gente? Faz sentido, mas assim, visualizar que eu não me permito descansar porque os meus antepassados estavam sempre cheios de tarefas e nunca chegaram em algum momento de descanso, porque em outra vida, em outra época, né? Outros costumes, tipo, eu não me permito descansar por causa disso, é novidade, né? Eu vou poder dizer, é uma informação nova, porque eu não enxergava essa questão de ter essa referência dos antepassados, entendeu? Tanto da minha mãe, realmente, tanto há um tempo que essa referência para mim é nova, de olhar as outras gerações. Sim, eu sei que, claro, a gente tem uma facilidade, nossa, a facilidade que a gente tem hoje não foi a que a minha avó teve, toda essa eu vi e vivi, eu era pequena, vivenciei a dificuldade dela, mas eu ter que passar o trabalho aqui porque ela passou lá é uma justificativa, né? Ou eu Sem não me né? permitir descansar, permitir parar, porque às vezes eu não me permito parar. Sim.
para sentir que você pertence, que você é digna, que você merece estar no mundo, né? E a gente aprende das mais variadas formas. Deixa eu ver aqui a Elaine. Elaine, fica à vontade para abrir o áudio também. Exatamente, fica registrado, né, nas nossas células. E também a gente aprende por observação, por imitação. Né? Só que o que as pessoas produziam naquela época em uma semana também era diferente do que a gente produz em uma semana. Né? E de verdade, a vida é diferente. A minha avó teve 7 filhos na roça. Né? Teve a maioria dos bebês em casa. E como tu tá falando ali, é uma questão também de comparação, né? É que nem, eu tô comparando a felicidade do outro com a minha felicidade. E agora eu tô comparando o trabalho que a minha avó teve com o trabalho que eu tô tendo agora. É uma comparação, tudo é uma comparação. Exato. E a gente precisa começar a olhar mais para dentro do que para fora. Precisa entender que a gente é só quem a gente é. A gente não tem que estar comparado com o outro. Né? Até quando a gente fala, eu não sei quem eu sou, e isso me causa uma inquietação, é porque eu não estou conseguindo me colocar frente ao que eu acho que o outro é. Quando eu não sei quem eu sou, quando eu não tenho essa coisa de quem eu sou, eu não consigo me comparar com o outro. Porque eu não tenho essa clareza. E aí me causa inquietação. A pergunta é, por que é que eu preciso me comparar? A quem eu quero agradar? E eu digo como a Elaine falou, essa comparação tá lá no nosso DNA. Tá, só que o que é a questão? Se a gente for olhar, né, para os nossos antepassados, até se a gente for olhar hoje, para quem vem depois, o que a gente quer? O que a gente quer? Quem tem filho, o que quer? Que os filhos sejam felizes. Nós somos o final feliz dos nossos pais, dos nossos avós. Por que a gente quer manter o nível de sofrimento? A gente não quer manter um nível de sofrimento. Então, inconsciente quer. A gente quer. Por quê? Porque a gente tem um ganho. Percebe? É isso que eu quero que fique muito claro quando a gente fala de identidade. A gente não faz nada sem interesse. Tá? E eu não estou falando que a gente é pior por isso. Eu só estou dizendo que quando a gente tem essa clareza, a gente começa a buscar os porquês. Se a gente não quisesse, a gente não faria. Então, a gente quer. Por quê? Porque a gente quer honrar aquelas pessoas, porque a gente quer pertencer, a gente quer olhar para a gente e achar que a gente merece, que a gente é digno, que a gente faz parte, que a gente tem valor. É por isso que a gente faz as coisas que a gente faz. Porque a gente quer se ver aos olhos deles, muitas vezes até como heróis. A minha mãe passou uma vida dizendo que ela queria ter 3 filhos e não conseguiu. O que a Patrícia fez? A Patrícia teve 3 filhos. E tá tudo bem. Eu sou feliz com os meus 3 filhos. Mas eu não deixo de ver que é essa história. Então, o convite aqui é para a consciência, porque do momento em que eu me torno consciente, eu consigo tomar decisões baseadas no que é, não na decisão de uma criança, que lá atrás
aprendeu que a vovó trabalhava noite e dia e ela era valorizada. E para eu ser valorizada, eu tenho que trabalhar igual ela trabalhou. Né? E por mais que seja um outro mundo, fica aquilo ali na minha cabeça, dizendo que não, tem que ser assim. E eu vou dizer aqui como fica, né? Porque a minha sobrinha, por exemplo, ela fez uma faculdade que normalmente se trabalha 6 horas, que é de enfermagem. E ela falou, ela teve um momento que ela trabalhou 12 horas, que era em 2 hospitais, mas ela saiu e ela disse: não, eu estou me formando porque eu quero trabalhar 6 horas. Esse é o meu objetivo. Hoje ela está trabalhando 8 horas, mas daí ela já fez uma troca. Mas ela verbalizou isso para a família. Sabe o que a família falou? Também, né? Que é moleza. Entende? Ela tá, não, ela com a graduação, ela, com o trabalho dela, financeiramente ela ganha mais do que todos os da família. Mas a família Entende? falou o quê? Também, né, moleza? Entende? É isso. Não quer trabalhar? É Não isso. vai prosperar. E aí a Tá gente prosperando tem. mais do que todos os outros. Então, e é isso que a gente tem que ver que está por trás da fala das pessoas, que elas também aprenderam dessa forma. E eu posso aceitar que elas pensem dessa forma. E do momento em que eu aceito que elas pensem dessa forma, eu posso me posicionar. Essa é a sua opinião, não tem que ser a minha. Né? A vovó trabalhou desse jeito porque ela não tinha alternativa. Eu tenho. E eu não tenho menos valor por causa disso. Né? E essa é uma fala da nossa sociedade que é muito forte, que é a glamorização do sofrimento. Uma mulher sofrida é uma mulher de valor. Então, eu fui para a maternidade, ter a minha primeira filha de parto normal, e eu, no meio do caminho, eu entrei em pânico e eu falei com meu marido, eu falei para ele, que tipo de mãe sou eu, que está indo ter um parto normal com analgesia? Eu não vou sentir a dor do parto. Que tipo de mãe é essa que se nega a sentir a dor do parto da própria filha? Ju, perdoe, tá? Eu tinha 28 anos, com 9 meses de gravidez, com os hormônios à flor da pele. Ele olhou assim para mim, assustado. Ele botou a mão na minha perna e falou assim: Patrícia, o seu objetivo na maternidade não é sentir dor, é trazer um bebê para o mundo. Eu olhei para ele assim, como se eu tivesse voltado para o corpo. E quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei pensando, meu Deus, mas todos os partos não são com analgesia? Foi a primeira vez quando tu me contou essa história, eu digo, meu Deus, eu não sabia que tinha sem analgesia. Não, moça. Minha mãe sentiu a dor dos 2 partos. Como é que eu podia me recusar a sentir a dor? E veja, não é nem que eu recusei, eu queria parto normal, mas aí tivemos palestra com um anestesista. Ele falou que horas que ia dar analgesia, que só ia ter um limite na dor, e eu achei aquilo o máximo. Mas indo para a maternidade, eu surtei. Eu surtei. Eu não era forte o suficiente para sentir aquela dor pela minha filha. Que tipo de mãe era eu? Tendo uma analgesia à disposição, ia tomar? Eu precisava sofrer para merecer aquilo. É isso que a gente faz, gente. É isso que a gente faz. E tá tudo bem. Veja, olha o quanto que esse mundo evoluiu nos últimos milhares de anos. Tá tudo bem, o mundo é sim muito melhor do que já foi em qualquer outra época. Mas exatamente por isso, a gente pode tomar consciência de que certos padrões
não são mais necessários. A gente sim pode ser o final feliz do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, do bisavô e da bisavó. Porque tudo que eles fizeram, assim como nós hoje, foi para ver a felicidade da próxima geração. Então, que a gente entregue isso para eles. Afinal de contas, eles trabalharam duro para isso, né? Sabe que elas são? Vamos ver. Nossa. Então, eu vou fazer a última pergunta aqui, antes da gente encerrar a gravação. O que é mais difícil é mais gostoso? Não, gente, só é mais difícil mesmo. Se estiver procurando dificuldade, mergulha. Eu não estou afim. Deixa eu fazer jus ao trabalho de quem veio antes, para fazer o mundo mais fácil para quem viesse depois. Bora merecer. E novamente, pode ser que eu sou doida, que eu estou falando um monte de besteira. A gente está aqui para discutir. Não é brigar não, tá, gente? É só bater papo mesmo. E a gente acabou não falando da formação de hábitos, né? Mas o áudio tá lá, é aquilo mesmo, tá? Tinha outras coisas mais importantes pra gente falar. Fala, Ju, abre esse microfone. Ô, Paty, eu só fico te escutando aqui nas tuas falas e tu pega direitinho, porque eu vejo assim muito da a minha filha. Nossa, ela é meu espelho, a Cíntia conhece, Senhor amado. E eu fico pensando, eu tenho que mudar, porque eu não quero passar isso para ela, sabe? Essas questões, os meus traumas, né? O que eu vivo. Gente, a Cíntia sabe, eu tenho vergonha do meu corpo, eu vejo a minha filha tendo isso. E aí eu fui me dar conta depois que eu vi nela, porque parece que é tudo ampliado, sabe? Tudo fica ampliado. Então, eu realmente, assim, eu tô vivendo esse processo porque eu preciso me conhecer a fundo para, assim, digamos, ter o poder de escolha para eu ser o que eu quero ser e o que eu quero passar para ela. Eu entendo isso, Ju, e eu super concordo com você, mas no momento em que você faz, não só por ela, mas por você também, você já está caminhando a metade do caminho. É como aquele perfeccionista, que ele é tão perfeccionista que ele decide que ele não quer ser perfeccionista, então ele quer ser perfeito e não ser perfeccionista. Entende? Do momento em que eu quero me acolher, olhar para mim, me cuidar por causa de outra pessoa, eu já estou voltando lá no que eu estava fazendo antes. Faz sentido isso? Uhum. Então, perfeito. Se você quer ajudar sua filha, você tem que fazer por você. Mas faça por você também. Faça porque você merece. No momento que você faz, porque é isso que você merece de você, você já está acolhendo aquela menina que você foi, aquela adolescente que você foi que não foi acolhida. Porque você já foi a sua filha. Então, faz pela sua filha que está em você, pela Ju adolescente que está em você. Do momento que você acolher essa Ju, você vai estar acolhendo a sua filha junto. Por que eu falo para minha filha que ela aos 21 anos, 22 anos, é um mulherão? E ela se sustenta, enfim, ela... Mas por que eu entrego isso para ela? Porque eu não recebi. Eu não recebi.
A minha mãe dizia que ela olhava para as minhas amigas e via moças, e ela olhava para mim e ela via uma menina tentando ser moça. Aí nesse dia, eu virei para ela e falei assim, que eu era bocuda, tá, gente? Falei, sexualidade reprimida. Aí ela falou assim, eu não vejo sexualidade nenhuma nisso aí. Nisso. Eu tinha 15 anos. Então, o que eu faço para minha filha? Eu entrego. Acho que a minha mãe nunca disse para mim que eu era uma mulher. Se disse foi 1, 2 vezes, até hoje. A minha mãe nunca me disse. Eu sou a pequenininha, eu sou a caçula, eu sou a neném da casa. Pois é. Pequenininho, caramba, eu sou um mulherão, um espetáculo. Essa Juliana. Como que entendeu? A filha da a bebê da dona Irma vai dizer para a filha dela que é um mulherão? Entende? Mas esse é o exercício. Uhum. Entrega. Né? E a gente ela pode só vai entregar. conseguir entregar o que ela vai descobrir nela, né? Exato. Margot, pode falar, meu bem. A gente estava falando dessa questão de a gente fazer por causa dos nossos filhos, né? Então, a gente faz para a gente, para os nossos filhos serem melhores. E a minha menina, ela tem mobilidade reduzida, então eu tenho que pegar no colo e tal. E aí todo mundo fala, você faz aquilo? Eu faço, eu treino. Eu sempre gostei. Eu corria com ela e eu gosto de treinar. Você treina por causa da sua filha, para você ter condição de cuidar dela. Não, eu treino porque eu gosto de ir lá fazer atividade esportiva. Por consequência, me ajuda com ela. Mas eu não posso ir treinar porque é bom para ela. Não, tem que ser prazeroso para mim também. E não é errado eu ir treinar porque eu gosto, porque é bom para mim. Não é errado, tá certo. Aí o que que nem você falou, desse cuidar de mim, ela aprende também que é importante cuidar dela. Mas eu não estou cuidando de mim para mostrar para ela que eu cuido de mim. E isso foi uma coisa que eu fui aprendendo, né? Porque, não, eu vou lá porque eu gosto, porque é prazeroso, porque meu corpo, né? Ou sei lá, eu vou lá só porque eu quero ir também tá tudo bem, né? Então, e é isso, a gente vai aprendendo, é um processo, né? Então, a gente faz pelo outro. Nossa, como eu fui criança com meus filhos, de brincar, de fazer essas coisas. Inclusive, eu coloquei nos stories hoje um trechinho que eu escrevi há 8 anos atrás, quando eles eram bem menores, que a gente fazia ovo de Páscoa, coelho, e enfeitava tudo e fazia um monte de coisa. E assim, eu fazia por eles? Fazia, mas eu fazia por mim também. Porque como eu sentia prazer fazendo tudo aquilo, como eu curtia tudo aquilo junto com eles. Então, é só isso, assim. Faça por você também. Você merece também. Mais alguma coisa, gente? E são decisões, né, Paty? São decisões. E depois que você decide fazer por você, muda até a visão das outras pessoas. Eu digo porque eu fui uma pessoa que sempre me escondi no corpo, né? E a Ju sabe que às vezes a gente sai para viajar, a gente vai para praias e o que eu faço? A Cíntia se esconde toda. E esse ano eu tava com uma missão ali, é uma missão que não me foi dada, mas eu estava com uma missão. Eu vi, gostosa. Sim, com 2 meninas. A Camila não tem esse problema, porque quando era pequenininha, era um espetáculo. E sempre foi muito elogiada desde pequenininha, mas ela foi a gordinha mais elogiada do mundo, coisa que nós nunca fomos, né? Então ela não tem problema nenhum. Aí já a Júlia, né? Toda recatada. E se eu fosse essa recatada que eu ia dizer, meu Deus, eu não vou aproveitar, ela não vai aproveitar, ninguém vai aproveitar. Eu busquei a minha criança e fui
para piscina, e fui para as festas, e fui para passar barro na cara. Eu fui criança com a Júlia, e foi com essa criança que ela perdeu a vergonha de estar ali conosco, porque ali tava 4 crianças brincando. Ai, que E delícia. foi muito gostoso. Foi bem legal. Agora, essa criança perdeu um pouco da vergonha, mas a menina, a moça, eu deixei para a mãe, né? Certeza, certeza. E o quanto que a gente encontra de encantamento no meio do caminho. E é isso, gente. O convite aqui não é para fazer grandes coisas, não é para fazer grandes transformações, é só para a gente se permitir, se autorizar a sentir o prazer que está à nossa disposição. Porque tem muito prazer à nossa disposição, tem muito reconhecimento à nossa disposição, tem muita satisfação, né, de olhar para o outro, se encantar com o outro, olhar para o outro, ver a imperfeição do outro, porque, de verdade, perfeição é um outro conceito que, se você perguntar para cada um, vai ter uma ideia diferente. Então, é absolutamente impossível encontrar a perfeição nesse mundo. Porque o que for perfeição, nossa senhora, o que for perfeição para mim não vai ser perfeição para você. Então, é a perfeição de quem que a gente está querendo encontrar? Então, é preciso a gente aprender a saborear o outro, saborear os momentos, saborear os encontros, as presenças, olhar para o outro e se encantar pelo outro. É estar aqui conversando com vocês na certeza de que não tem nenhum outro lugar que eu preferia estar nesse mundo agora. É se permitir gostar do que você está vivendo. Isso é aprender a sentir prazer. Prazer não é aquela coisa que a gente sente só num hotel 5 estrelas. Não é uma coisa que a gente sente só naquele sexo espetacular, naquela comida de outro mundo. Prazer é uma coisa que a gente aprende a sentir em qualquer coisa. O nosso corpo é prazeroso, isso também é sobrevivente. Faz parte da natureza e é absolutamente desejável. Por que é que a gente está se prendendo no sofrimento quando tem tanto prazer disponível? Tati, vou encerrar a gravação aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta em particular, gente, então estou encerrando.